Olá, Universo Épico no ar, e no programa de hoje vamos bater um papo sobre livro. E a nossa convidada já está aqui conectada com a gente, é a Letícia. Letícia, tudo bem, Letícia? Tudo bem. Tudo jóia. Letícia, a gente vai bater um papo sobre o seu livro Deriva. Sim, esse é o meu 33º romance, Deriva, e ele conta uma história sobre paixões. Na verdade, eu já escrevi um livro chamado Sal, e esse livro é um desdobramento desse outro romance. É um espaço, é um país imaginário onde vive uma família, e agora uma segunda geração dessa família, eles vivem numa ilha, e a chegada de uma jovem estrangeira vai desestruturar a tranquilidade lá do pessoal. Então é um livro sobre o poder da paixão, a força da paixão. E aí você mistura alguns elementos, claro, segue ali o gênero romance, e aí mistura elementos míticos? Dentro da ficção, desde que você mantenha uma coisa chamada lógica interna da narrativa, você pode fazer o que você quiser, né? Então, o romance, ele brinca um pouquinho com a mitologia, né? A gente é cercado de mitos na nossa vida, e desde o primeiro livro que conta essa história dessa família, os seres mitológicos, os deuses, tal, eles de alguma maneira se misturam com a história dos personagens, né? Na mitologia greco-romana, Zeus se apaixonava por alguém, se transformava num cisne e descia para seduzir a mulher que ele queria conquistar. A pergunta é, será que isso não poderia continuar acontecendo hoje em dia? Sensacional. Então conta um pouquinho pra gente da jornada dessa protagonista. Na verdade, o livro não tem uma protagonista, né? Ele tem 3 personagens principais, que é o triângulo amoroso da história. A Coral, que é essa personagem que vai chegar de fora, na verdade ela sai do mar, ninguém sabe como, eles vivem numa ilha e numa região. Esse livro é um pouco inspirado assim, na história das navegações da região aqui do sul da América Latina. O Uruguai é um país que as pessoas sabem pouco, mas é de costa muito acidentada e foi campeão de naufrágios no século XIX, século XVIII, quando começou as navegações, assim, e no começo, quando o transporte marítimo era o que movimentava, né, as economias do mundo, aconteciam muitos naufrágios ali. E existiu, isso é verdade, uma família que criou uma empresa de salvamentos marítimos. Naquele tempo não tinha seguros, então se perdiam cargas humanas e cargas assim, né, de transporte importantes, inclusive joia, ouro e tal, e ninguém podia resgatar. Então essa família criou uma estrutura de salvamento marítimo e acabou se tornando importantíssima no mundo inteiro, foi assim, recebida por todas as coroas da Europa. E brincando um pouco com essa história, eu crio a história de uma família que faz salvamentos marítimos. Então quando essa moça chega nessa ilha, eles acham que ela deve ter sobrevivido a um naufrágio, ela não lembra de nada, talvez tenha perdido a memória, mas algumas pessoas acham que ela possa ser uma sereia extraviada. Colocar ali 3 personagens, né, como você disse, não tem exatamente um protagonista, é uma escolha de fugir do comum? Porque a gente espera um protagonista, né? Assim como, por exemplo, a gente assiste e lê os livros de Game of Thrones, a gente é levado a acreditar que ali tem um personagem principal e quando, na verdade, o autor tira aquele personagem da gente e fala, não, esse não é o protagonista. E assim vai, né, ao longo da história. Na verdade, o que Game of Thrones faz, tá? É que ele rompe com a noção de que o protagonista vai permanecer pela história inteira, né? A gente está falando de uma história narrada em pedaços, né? Então, em capítulos. Então, Game of Thrones foi muito, assim, impressionante nesse sentido, porque não é que não tenha protagonistas, mas os protagonistas morrem, entendeu? E surgem outros protagonistas. Você pode contar uma história como você quiser, desde que essa história se sustente. Então, o romance ele não tem que ter um protagonista, né? Ele tem um núcleo de personagens protagonistas, às vezes um só, né? Mas existe um núcleo de personagens por onde o drama principal, né, da história acontece. E um núcleo secundário que acompanha essa história, porque dentro de qualquer narrativa, né, as pessoas convivem com outras pessoas, precisam de outras pessoas, se cria uma estrutura de narrativa. Letícia, 33º livro, né?
Acredito aí, né, que você tenha que se reinventar ao longo desses anos, ao longo de tantas histórias, claro, buscar referências para sempre trazer algo novo. Cada vez que um autor, né, que um escritor começa um projeto novo, ele tem que entrar num universo totalmente novo. Estou terminando um roteiro sobre a Maria Bonita, a companheira do Lampião. Fui estudar o cangaço, né? Esse é o meu trabalho, né? Esse é o trabalho de quem conta uma história. Então, isso faz parte do meu cotidiano e se você não fizer isso, você vai contar sempre a mesma história, né? Então, basicamente, para contar uma história nova, trazer algo novo, é buscar referências, fazer pesquisas, muitas pesquisas. É difícil que você escape de uma pesquisa para contar uma história, a não ser que você vá contar uma história inspirada na sua própria história. E, né, você é o seu campo de pesquisa. Mas aí a gente tem uma história só. Na próxima você vai ter que fazer alguma pesquisa. Mesmo que você vai escrever um romance que se passe na cidade onde você vive, no ano, né, que você está escrevendo a história, se você for um escritor e o personagem principal for um dentista ou um cirurgião plástico, você vai ter que entender um pouquinho da profissão deles para que o personagem seja crível, né? Então existe um processo de apropriação de um universo humano, histórico, que todo escritor tem que fazer. Quando você escreve uma história nova, um livro novo, você já pensa no visual, no audiovisual ou não? É a história mesmo, é a literatura? Você tem que escrever um bom livro, e um bom livro nem sempre vai ser um bom filme como está, mas pode se transformar num bom filme desde que se faça as adaptações necessárias. Na verdade, existe uma questão fundamental que separa a narrativa literária da narrativa audiovisual, que é, num livro, você sabe o que o personagem pensa, você entra dentro do universo, né, psicológico de todo personagem que o autor quiser que você entre. Na imagem, você não vê o que o personagem pensa, você vê o que ele fala e como ele se movimenta ou não se movimenta, se ele está nervoso, né? Você vê o gestual e a fala, a interação entre os personagens. Então, dentro da literatura, você tem um plano a mais, que é o plano psicológico do personagem, que eu posso fazer na Terra, do Capitão Rodrigo, tá pendurando um lençol e pensando, mas que ano mesmo, que não sei o quê, a gente entra dentro da cabeça do personagem. No cinema, essa cena, eu não vou ouvir, a não ser que eu coloque um off. Um off é quando vem uma voz ali, que você vê que é a voz do personagem. Isso é um recurso que pode ser usado, mas não pode ser usado demais. Ou seja, no audiovisual não existe narrador, e na literatura existe narrador. Então, cada história, cada formato narrativo tem as suas próprias regras. E fazer um livro bem feito não significa que ele não possa ser, depois, uma série bem feita ou um filme bem feito. Vai sofrer as adaptações necessárias, né? Como você já adiantou, né, falou sobre série, quais são os seus planos com Deriva? Olha, os meus planos sempre são o que eu estou fazendo agora, né? Então, assim, Deriva conta uma segunda geração de uma família, que os leitores que leram Sal vão lembrar dos personagens. Os leitores que não leram, não tem problema nenhum, vão conhecer esses personagens e vão ouvir falar de outros, né? Dentro da história se sustenta sozinha. E o meu plano em relação a ele é fazer uma terceira história, que eu já comecei de leve, para fazer uma trilogia, seria minha trilogia uruguaia, né? E, obviamente, que a gente hoje vive uma explosão assim, de mercado com a chegada, né, da Amazon, da, né, HBO, Netflix, tal, no mercado brasileiro, ou seja, produzindo conteúdo brasileiro. Então, é um momento em que muita coisa pode acontecer nesse sentido. A gente torce, assim, por exemplo, Sal, meu livro que deu origem a essa história, tem um projeto que talvez vire uma série, mas são só, por exemplo, por enquanto são só possibilidades, né? Nada que a gente possa contar como certo. Letícia, o pessoal de casa que ficou interessado, como é que faz para adquirir o livro, acompanhar o seu trabalho? Tem aí as redes sociais? Bom, o livro pode ser comprado numa livraria perto de você ou entrando, dando um clique, entra ali no Submarino, na Amazon, né? Onde você quiser, vai achar a Deriva facilmente. E se quiser me acompanhar, eu sou mais ativa no Instagram, que é o meu nome até a letra Z. Eu sou Letícia Wierchowski, que é um nome polonês, então é Letícia Wiers, que é lá que eu tô.
Letícia, quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico. Muito obrigado por separar um tempinho na sua agenda e dividir o seu trabalho, suas histórias aqui com o nosso público. Muito obrigada também pela conversa. E, pessoal, vamos ler, vamos ver filmes, né? O que seria da gente sem as histórias para nos ensinarem, nos confortarem e nos alegrarem também, né? E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais Universo Épico. Segundo bloco do Universo Épico, e a gente segue aqui com aquele bate-papo gostoso sobre livro. E ó, nosso convidado, segundo convidado, já está aqui, é o Isaac. Tudo bem, Isaac? Tudo bem. Tudo jóia. Isaac, vamos falar sobre sua história, O Pseudo. Sim. Então conta pra gente, fala um pouquinho da sinopse. Basicamente a história de um judeu carioca que volta de Israel meio perturbado e nesse processo, né, ele acaba usando uma prostituta de luxo israelense no esquema de fraude milionário contra um novo amigo dele milionário. Um esquema de fraude contra um novo amigo dele milionário, é isso. E de onde que veio essa inspiração, são essas referências, né? Como que surgiu? Eu me inspirei numa reportagem, acho que saiu na Veja, sobre umas meninas que tinham uma função considerada pastinhas, que elas... era uma organização criminosa que usava essas meninas para fazer um esquema de fraude contra os prefeitos. Faziam eles investir num fundo de investimento que não existia, era fraude, né? Mas isso que foi a minha inspiração para botar esse esquema de fraude no livro. Agora, a minha inspiração mesmo foi sobre Israel, que realmente muitas pessoas quando você volta de Israel, é aquela coisa, você não é mais o mesmo, né? Você não é, e as pessoas não aceitam muito bem aquela pessoa que você se tornou, né? Um pouco também, eu quis falar um pouco também sobre um paradoxo, né? O paradoxo, a pessoa que tem o sonho, e esse plano dela não dá certo, ela acaba culpando os outros pelos seus erros. Eu quis falar sobre isso também, que isso não leva a nada. Não adianta você culpar os outros pelos seus erros, né? Isso ele chega numa vibe de querer entrar numa de vingança, né? E esse foi o meu tema. Eu quis mostrar que esse caminho não vai levar a nada, você vai só se autodestruir. E aí, você levou quanto tempo para poder escrever essa história, publicar essa história? O livro em si levou mais de 2 anos para escrever, cara. Levou mais de 2 anos, porque eu tinha que poder desenvolver a história, né? Na realidade, eu usei muitos métodos assim de roteiro cinematográfico, que eu estudo também, né? Também sou roteirista, mas eu não me prendi a ele, mas eles meio que me guiaram, assim, para saber onde é que a história vai. Eu sabia mais ou menos aonde é que a história ia acabar, mas eu não tinha a menor ideia de como chegar lá. E isso foi um processo, né? É como jardinagem, acho que o autor lá do Game of Thrones disse, é jardinagem. Você vai regando o personagem dia a dia, semana a semana, e vai descobrindo os caminhos que ele tem que tomar. Mas mais ou menos assim, mais ou menos sabendo onde é que vai terminar.
Olha só que interessante, nós já entrevistamos aqui no Universo Épico autores que escreveram seus livros roteirizando, né, pensando no audiovisual. A nossa primeira entrevistada de hoje disse que ela pensa no leitor, ela pensa na literatura. Você optou por esse caminho de também pensar só na literatura ou já pensar pelo lado do audiovisual? Não, eu optei. Eu quero quero seduzir o leitor. Eu quero que leia o livro. Não quero que o livro seja só uma ponte para, sei lá, daqui a 20 anos virar um filme, uma série. Não. Mesmo porque tão importante quanto a trama, as pessoas não falam. São as sensações do personagem, né? As reações do personagem que acontece com ele, mais do que acontece com ele, como ele reage ao que acontece com ele, né? Isso é tão importante quanto, e isso... A não ser que um louco faça um filme só sobre voice-over, que é aquela narração, que voz do além, mas na literatura, eu acho que a literatura não pode abrir mão disso, dessas reflexões, né? Não pode, de jeito nenhum, né? O cinema realmente é um meio visual que a ação é muito mais importante, né? A linguagem, né? O diretor é mais importante até do que o roteirista, né? O escritor. Embora não se consiga fazer um filme bom sem um roteiro bom. Mas mesmo assim, ele é uma figura, digamos assim, secundária. Mas no livro não, o livro é muito mais íntimo, muito mais... O livro é teu amigo, o livro é seu companheiro. O livro... Às vezes você lê um negócio que tem tudo a ver com aquilo que você está passando naquele momento. Parece que está falando com você. Eu, pelo menos, os livros que me marcaram tiveram sempre tive essa sensação. Então o livro é uma experiência muito mais, de certa forma, muito mais íntima, muito mais muito mais dessa forma interior, muito mais potente que um filme que muitas vezes você vê 2 horas e depois você esquece. É mais difícil de esquecer um bom livro. No decorrer da jornada, né, desses 2 anos até a publicação da sua obra, teve algum desafio, né, algum obstáculo? Teve desafios vários, né? Por exemplo, você escreve algo que... Por exemplo, eu estava escrevendo algo que era um capítulo já para o final do livro, e eu reparei que esse capítulo tinha a ver que era as causas do personagem querer aplicar o golpe no novo amigo dele. E aí eu apaguei, botei esse capítulo do final, botei no meio, do início pro meio do livro. Além de outros desafios de ordem pessoal também, cara. Teve uma pandemia no meio e eu tive também uma complicação médica, que eu tive um problema no ouvido, estourou o meu tímpano, eu fiquei 1 mês assim, indo e voltando do hospital até o meu ouvido voltar ao normal. Eu não escrevi quase nada nesse período. Enfim, é aquilo que eu falei, é um trabalho de jardinagem, cara. Você tem que... É dia a dia, né? A página em branco todo dia está te desafiando. Ô Isaac, e esse trabalho de jardinagem, né? Pessoal de casa que quiser colher as flores, né? Acompanhar essas flores que já nasceram, como é que faz, né? Para acompanhar o seu trabalho, para acompanhar o livro, como é que faz para adquirir? Tem Instagram, Facebook, site, TikTok, agora é a hora. O livro foi publicado pelo Clube dos Autores, então tá lá no clubedosautores.com.br. Também está no meu site, Katsul, Katzol, katsul.com. E
Você também tem um link no meu Instagram, Isaac M. Katz, K-A-T-Z. E você também pode estar para revenda também no site da Amazon, Mercado Livre, enfim, não falta opções, né? As opções estão aí. Isaac, eu quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico, né? E dividir a sua história com a gente. Sucesso! Obrigado para você, cara. Obrigado, sucesso para você também. Um super abraço, até a próxima. Até a próxima. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau!